Vamos esclarecer, então, o que está previsto na lei de... da atividade delitiva, mas precisamos que o governo nos dê condições para isso. Efetivo, concurso público, ampliação dos quadros, logística, salário justo, digno, para que nós possamos trabalhar e continuar prestando esse bom serviço, e apoio. Sem isso a gente não tem como contribuir mais. Ninguém dá o que não tem, deputado Durval. No mais, agradeço aqui a oportunidade. Com a palavra, Elenir Pereira. São os dois últimos, depois nós passaremos para a mesa, analista de comunicação. Logo em seguida, Elcio Lúcio. 3 minutos, companheira. Na pessoa do doutor Daniel. Abaixe o microfone ou segure na mão. Eu cumprimento a mesa e a todos os presentes. A minha sugestão é muito simples, mas com base no programa de saúde da família, que tem uma capilaridade enorme e apresenta resultados concretos na área de saúde, a minha sugestão é que também se pensasse num programa de paz na família, com uma equipe multidisciplinar, que visitasse as residências e visse o que está acontecendo, até como prevenção, professor Rangel, as armas que tem em cada residência. Eu acho que é uma ação muito prática, que vai envolver verba, apoio dos municípios. Eu acho que deveria ser uma ação proposta aos municípios, né, de todo o estado, e eu acho muito efetivo. Eu acho que a prática começa pela base. Essa é a minha sugestão e eu agradeço pela oportunidade. Eu fiquei admirado com a redução da violência em Nova Contagem, com um programinha simples adotado em todas as escolas de Nova Contagem. É a escola aberta, que envolve a família, abre a escola no final de semana para a família. Assim, do ponto de vista de criminalidade, do ponto de vista do número de homicídios, né? Até Nova Contagem hoje tem suas equipes de PSF completa, até com médico. Antes o médico não queria ir para Nova Contagem, né? Então, isso eu acho que é importante. Elcio Lúcio Alves Júnior, auxiliar na Polícia Civil, do Espaço Conselho. Bom dia a todos, a todas. Eu, como representante do segmento administrativo da Polícia Civil e também do Espaço Consegue, estou aqui muito satisfeito por estar presente nessa reunião, conjunto da Comissão de Direitos Humanos e da Segurança. E venho até dar os parabéns para o nosso primeiro palestrante da mesa, né, o Antônio Rangel, que várias nas palavras, né, ele colocou índices de números, eficiência do Estado, conflito de interesse, motivação, né? E a minha pergunta é exatamente isso, é analisar uma única palavra, oportunidade. Por que eu estou aqui me colocando a falar sobre essa palavra oportunidade? Eu, no Espaço Consegue, eu sou membro do fórum que teve aqui de violência, crime e droga, entendeu? E eu tenho um estabelecimento comercial no bairro do Santa Mônica, e lá tem um movimento de droga muito grande e, com consequência, pessoas que possuem uma arma em defesa do crime, entendeu? E por eu estar junto a esse fórum, eu entrei no fórum como um projeto de música. E eu vou fazer uma cooperação de instrumento. Por que é a questão do instrumento? Qual que vai ser a campanha nossa? É desarmar a mente. Qual vai ser a oportunidade que vai dar para a sociedade civil, igual o Sapado falou, que aqui em Minas Gerais não teve a eficiência para o âmbito nacional. Eu quero que vocês debatam a oportunidade que vai dar para a sociedade civil, entendeu? A divulgar essa campanha. Porque não é as entidades de classe, sindicato, da Polícia Civil, Polícia Militar, da Defesa Social, é o que a sociedade vai querer entregar, parte da sociedade que possui essa arma. Por quê? Porque ter uma arma é fácil, entendeu? Principalmente para essas pessoas que participam do crime. Qual a oportunidade do cidadão comum, entendeu? Não dos criminosos, porque eu acho impossível
querer pensar em eles se devolverem, mas a sociedade civil. Eu quero os membros disso convencer a sociedade civil comum, entendeu, a entregar essa arma, que eu acho que essa é a dificuldade. Obrigado. Entendeu? E só para complementar, eu quero fazer a comparação e a consequência da arma, concordando com as suas palavras. A consequência da arma é igual a consequência do instrumento musical. O instrumento musical oferece música, sentimentos e tudo mais. A arma só tem uma solução, que é cessar a vida. Obrigado. Então não tem motivo a sociedade possuir a arma. Elcio, para nós, o fundamental é isso. Você, como servidor da Polícia Civil, a gente quer fortalecer, são as polícias que têm o dever institucional de nos proteger, né? É esse fortalecimento da atividade policial e não achar que cada cidadão vai resolver o problema de sua defesa como uma questão individual. Temos uma pergunta aqui por escrito da Maria da Conceição Novaes Caldas. Cadê Maria da Conceição? Do Conselho Regional de Psicologia, coordena a Comissão de Direitos Humanos. Contribuindo com o debate, quero deixar registrada a importância desse debate. A violência explode. Assassinatos são comemorados como troféus. Americano sai às ruas para festejar. Se justifica a tortura também, né? Nós, como direitos humanos, temos que dar um basta no desarmamento, desarmar o espírito. O debate tem um conteúdo simbólico importante, pode levar à tentativa de reverter essa cultura de violência para uma cultura de paz. A gravidade, a repercussão das tragédias provoca um impacto no tecido social, acende no imaginário coletivo uma certa cinimosidade. Agradeço o convite, estamos juntos, o Conselho Regional é importante. Ao final aqui da audiência, nós vamos passar para o professor Rangel. Como nós citamos aqui, eu vou pedir à assessoria que elabore um requerimento a respeito da tragédia da agente penitenciário lá de Uberaba, para pegar informações. Também um encaminhamento que eu peço ao coordenador José Francisco que nos ajude disso, né? Se houve mudança nos critérios para agente penitenciário ter arma, quer dizer, todo o ordenamento jurídico. Nós vamos encaminhar, como eu combinei com o delegado, a Polícia Federal sobre esse caso de Uberaba, pedindo informações, se ele tinha porte de arma, podia não. Hoje nós recebemos a notícia, ontem, né, da Nelson Hungria, que a partir do domingo de Páscoa, todos os servidores da Nelson Hungria, efetivo ou não, foram liberados para levar armas por suas causas. Não sei se vocês sabem, se falou que no pavilhão 3 da Nelson Hungria era concentrado os presos do PCC. A secretaria negou essa informação. O preso que deu informação dizem que ele está tendo que ser protegido porque os outros presos estão querendo bater nele no pavilhão 3 que não se acham que são do PCC. Então, a intervenção em Nova Contagem foi correta, corretíssima, nós apoiamos, né? Agora, muito dos temores e do terror que aconteceu com as familiares lá fora, era a gente penitenciário que saía lá de dentro e dizia para a senhora, seu filho está morrendo. Ela corria aqui conosco. Aí o diretor interventor colocava a senhora lá, como colocou, várias, em contato com o filho, na mesma hora que nós encaminhávamos para lá, e o filho ou foi agredido, ou até muito caso de nem ser agredido, né? E o Eduardo Costa, que estava aqui, ele e o Viana levantaram uma questão séria e eu pedi o colegiado da corregedoria para apurar. Isso eu pedi formalmente, que muitos incêndios de ônibus, quem estão aterrorizando, que são agentes penitenciários que estão fazendo. É uma informação, eu pedi para investigar. E o Viana falou que tem prova disso, no ar, na Rádio Itatiaia. Então, e para justificar que use arma, quer dizer, e o resto da sociedade, como se a arma vai resolver, e até pessoas sem autorização de ter a arma pela Polícia Federal estão com as armas, né? Então, nós vamos encaminhar isso para providência também. A audiência pública que foi falado aqui com as prefeituras, né, questão da guarda, o professor Sapori insistiu na questão do destino das armas, a lei já fala, né, que nós vamos ter que ver o controle, se a lei está sendo cumprida, né? E eu aqui gostaria que o José Francisco pautasse na próxima reunião do colegiado, né, essa questão do controle, porque eu acho que é uma ação
até de correção, né? Porque envolve as polícias nossas estaduais. Com a federal nós não temos competência para isso. Mas que na próxima reunião do colegiado, essa questão da aplicação da lei no controle fosse até pensado, né? Nós temos todas as corregedorias presentes num sistema mais coletivo. E eu passo para consideração aí final, e algumas perguntas foram dirigidas a ele, para a gente encerrar, né? O professor Antônio Rangel, que é membro do Instituto Viva Rio e coordenador da campanha internacional, né, da campanha de entrega voluntária de armas e munições. Professor? Minas está em 13º lugar no Brasil no controle de armas. Quer dizer, não é uma posição que esteja à altura da importância de Minas. Daí, Sapori, você vê como é que Minas pode fazer muito mais, né? Só que eu acho que dessa vez a gente começou certo. O importante é encontrar em cada estado, isso às vezes demora, os parceiros realmente certos, né? Os parceiros que vão realmente trabalhar porque acreditam na causa, porque estão empenhados em diminuir a criminalidade, os homicídios. E eu só venho às inaugurações porque não há tempo, são 27 estados e os trabalhos são muito... E eu vim aqui a Minas, isso já demonstra a importância que nós estamos dando. E pretendo convencer o ministro da Justiça a vir aqui na inauguração do comitê, né, no lançamento da campanha, porque ele também, evidentemente, o homem é muito ocupado e diz que irá a poucos estados, né? Eu acho que Minas merece isso, e isso, enfim, é o que nós podemos fazer. E o resto é com vocês. Eu acho que vocês têm todas as condições para fazer uma campanha exemplar. Apenas respondendo um pouco ao nosso músico, que me dirigiu uma pergunta, a droga, ela tem todo o seu circuito clandestino. Ela é produzida, comercializada e consumida ilegalmente. A arma no Brasil tem 99% da sua origem legal. É diferente, por exemplo, da Nova Guiné, em 40% das armas são armas artesanais, por exemplo. Então é uma questão de controlar o mercado legal para que a arma não vá para a ilegalidade. Esse é típico da hipocrisia americana. Eles investem milhões no combate às drogas e vendem as armas para os traficantes. Eu percorri a fronteira dos Estados Unidos com o México. A fronteira americana é cheia de lojas de armas que abastecem o crime organizado violentíssimo do México, né, que está matando policiais, cidadãos, né, essa hipocrisia, né, muito da esquizofrenia americana, né. E na questão das armas é a mesma coisa, né. Eles defendem como um tabu, né, o livre comércio. Nós entregamos a CPI das armas, que enviou para o FBI uma relação de 3.000 armas apreendidas. Muito obrigado. Você acompanhou a audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, que discutiu a campanha de entrega voluntária de armas e munições, que começa amanhã, dia 6 de maio. Na primeira campanha, entre 2004 e 2005, foram recolhidas quase 500 mil de armas. Em Minas, o número chegou a 27 mil. De acordo com a ONG Viva Rio, há cerca de 16,5 milhões de armas no país. Para o coordenador nacional da campanha, Antônio Rangel, a posse de uma arma pelo cidadão dá uma falsa sensação de segurança. Para ele, a segurança só se conquista com uma polícia melhor. Da noite, no repórter Assembleia. TV Assembleia Política ao Vivo, transparência no ar. O assédio moral ou a violência moral no trabalho é um fenômeno tão antigo quanto o próprio trabalho. Mas o tema ganhou mais destaque na última década, fortalecido por algumas características dessa época de economia globalizada, cobrança por alta produtividade. Vamos falar de assédio moral com o deputado Carlos Mosconi, do PSDB, médico, relator da saúde na Constituinte Federal e ex-presidente do INAPS.
E com os coautores da lei complementar que pune o assédio moral no serviço público estadual, o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, policial militar da reserva, formado em comunicação social e pós-graduado em estudos de criminalidade e segurança pública. E o deputado André Quintão, do PT, presidente da Comissão de Participação Popular, sociólogo, assistente social e analista de políticas públicas, licenciado da Prefeitura de Belo Horizonte. Saiba mais sobre o assédio moral na Assembleia Debate. Eu espero você. O assédio moral ou a violência moral no trabalho é um fenômeno tão antigo quanto o próprio trabalho. Pelo sim, pelo não, o tema ganhou destaque na última década, fortalecido por algumas características dos nossos tempos. Cresceu a cobrança por alta performance. Em tempos de economia globalizada, a produtividade é exigência, a competitividade aplaudida e o individualismo se sobressai. Situações que impactam as relações de trabalho, a saúde física e mental dos trabalhadores. Este Assembleia Debates discute situações de assédio moral com o deputado Carlos Mosconi, do PSDB, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, médico que, como deputado federal, foi relator da saúde na Constituinte. Ele também presidiu o extinto INAMPS, que deu lugar ao SUS. E com os coautores da lei complementar que pune o assédio moral no serviço público estadual, o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, policial militar da reserva, formado em comunicação social e pós-graduado em estudos de criminalidade e segurança pública. E o deputado André Quintão, do PT, presidente da Comissão de Participação Popular, sociólogo, assistente social e analista de políticas públicas, licenciado da Prefeitura de Belo Horizonte. O Assembleia Debate está começando. As discussões sobre o assédio moral cresceram no Brasil, especialmente com o estudo da médica do trabalho, Margarida Barreto, divulgado no ano 2000. Ela constatou nas consultas realizadas em sindicatos queixas de dores generalizadas, aumento da pressão, palpitações e tremores e redução da libido, tudo ligado ao ambiente de trabalho. Vamos agora ouvir o psicólogo Arthur Lobato, que presta consultoria a sindicatos de trabalhadores e tem outras informações sobre o assédio moral no mundo globalizado. O assédio moral, ele surge exatamente, esse conceito, esses estudos, na década de 90, quando começa com força o processo de globalização. Começou esse estudo detectado na Suécia, quando as grandes montadoras, no processo de fusão, onde haveriam grandes demissões, muitas pressões, muitas humilhações para que a pessoa saísse da empresa, existia dentro da organização de trabalho um incentivo a essas práticas perversas e humilhantes, de forma a fazer com que essas pessoas se transformassem em pessoas desmotivadas, incapacitadas ou até mesmo com distúrbios emocionais e psíquicos. E em muitas empresas existe aí uma hierarquia muito forte, um autoritarismo muito grande, com que faz com que pessoas que ocupem cargo de poder, como gerências, como direções, que comandam várias pessoas, começam a abusar do poder que a hierarquia permite a ela. E isso se transforma no autoritarismo, que é um excesso de poder, um excesso de trabalho, assim, mas desde que seja remunerado, desde que seja combinado. Isso não é consolidado o assédio moral. O assédio moral é justamente a pressão que é feita além do necessário. O trabalho hoje, além de adoecer dos baixos salários, das grandes exigências, é uma espécie de escravidão. Hoje você não tem sossego mais, é celular, é internet, você tem que ficar 24 horas ligado, trabalhando. E a vida? E afinal, o que é a vida? Qual o sentido que nós vamos ter disso tudo? A médica Margarida Barreto, doutora em psicologia social, é uma das principais autoridades em assédio moral do país. É a responsável pelo site www.assediomoral.org. Queria agradecer as presenças de todos os deputados aqui e queria começar com uma pergunta complicada, começar complicando.
Vocês acreditam que essa forma de organização do trabalho hoje, que exige essa alta competência, eficiência o tempo todo, isso exige o assédio moral? O que o senhor acha? Bom, eu quero cumprimentar aqui o deputado André Quintão, o deputado Mosconi, prazer aqui participar do debate com os senhores. No meu entendimento, a prática do assédio moral não se constitui por esta forma da evolução nas relações trabalhistas propriamente dito. Mas é algo, como na própria abertura foi colocado, o assédio moral é tão antigo quanto o trabalho. É na forma, e aqui como disse o psicólogo, na forma exagerada das cobranças. E esse exagero, ele sempre houve. É fato que nós vivemos num mundo globalizado e de uma evolução tecnológica que muitas vezes a pessoa se envolve demasiadamente com o trabalho. Mas não é isso que nós tipificamos na lei. O que nós conseguimos aqui, através de um projeto de minha autoria, de autoria do deputado André Quintão, que contou com o apoiamento de todo o Parlamento Mineiro, foi exatamente tipificar algumas condutas que já estavam, inclusive, previstas na Constituição da República. Quando nós identificamos que é vedado, no campo dos direitos e garantias fundamentais, o tratamento humilhante, degradante, vexatório, que está na Constituição da República, nós extraímos aquilo dos direitos e garantias fundamentais e tipificamos uma conduta administrativa para escrever uma sanção. Então, se o superior hierárquico, em qualquer parte dos poderes do Estado, ele vier a ter esse tipo de comportamento, afetando a honra, a imagem das pessoas, com tratamento humilhante, degradante, e reiteradas vezes, essa prática constitui assédio moral. Então, na verdade, é aquilo que o psicólogo disse ali no final, é o exagero, é a cobrança exagerada, e muitas vezes nessa cobrança nós temos aí, pelo fato da hierarquia, da superioridade hierárquica, ele impõe algumas condições, alguns tratamentos que não condizem com aquilo que nós temos de mais preservado em todo arcabouço brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. Então, quando nós partimos para esse debate e na elaboração do rascunho dessa proposta, tanto eu como o deputado André Quintão, foi exatamente proteger a dignidade da pessoa humana. E ela deve ser protegida em qualquer relação e em qualquer circunstância. Okay. O que o senhor acha, deputado? Eu também queria cumprimentar os deputados aqui presentes, fazer uma menção especial ao deputado Sargento Rodrigues. Eu fui coautor do projeto, que hoje é lei, mas o mentor intelectual foi o deputado Sargento Rodrigues, teve o apoio de toda a Assembleia. É uma legislação das mais importantes que a Assembleia aprovou nos últimos anos, e eu considero que o avanço tecnológico, a organização do trabalho, ela deve ser compatibilizada com a dignidade humana e com a saúde do trabalhador. Nós até devemos investir cada vez mais em métodos racionais de organização do trabalho, em ferramentas de tecnologia de informação, no sentido exatamente de liberar o ser humano mais horas para o descanso, mais horas para o lazer, mais horas para o estudo, para a família, para a vida social e comunitária. Então, a lei busca exatamente compatibilizar a organização racional do trabalho com a dignidade humana. E para o telespectador que nos acompanha, a caracterização do assédio moral, ela é muito clara. Quem de nós, eu já trabalhei no serviço público por 10 anos em banco público, sou funcionário público concursado, nós sabemos que muitas vezes um servidor, um trabalhador, ele é discriminado em relação a outro, ou por questão política, às vezes até por uma questão de cor. Muitas vezes as oportunidades de capacitação, de qualificação, não são disponibilizadas para todos, Quem nunca ouviu aquela frase, esse aqui é peixinho do chefe, aquele que tem os benefícios que outros não têm. E também essa cobrança exagerada, a forma de dispensar um tratamento, a desqualificação
do trabalhador, tudo isso gera um ambiente de trabalho tenso, incômodo e repercutindo na saúde do ser humano, foi dito aqui na abertura, né? Com o estresse, com a perda da libido, com a própria depressão. Então eu acho que essa legislação busca exatamente criar um clima de trabalho, um ambiente, no caso da legislação no poder público, compatível com aquilo que deve ser o fim último do serviço público, atender bem o cidadão. Um servidor público feliz, alegre, valorizado, capacitado e qualificado vai ter uma repercussão direta no bom atendimento ao cidadão. Deputado Carlos Mosconi, queria saber a sua opinião. Bom, eu também queria manifestar aqui, minha satisfação estar aqui nesse programa com os dois deputados autores de uma lei importante aprovada aqui nesta casa, o deputado Sargento Rodrigues e o deputado André Quintal. Parabenizo os dois, inclusive, pela autoria desta lei. Mas o que eu queria comentar, um fato, quer dizer, essa questão é uma questão atual, mas que vem desde a eternidade. E para ela, veja bem, se nós tivéssemos uma situação tranquila, se os bons hábitos prevalecessem, se a boa educação prevalecesse, nem seria, vamos dizer, necessária uma lei. Não é verdade? Porque se isto fosse... Porque o Brasil é um país até, vamos dizer, pacífico, apesar da violência urbana que lamentavelmente nós estamos vendo, ainda que tem razões específicas. É de uma cultura de paz, né? É cultura de paz. Né? E de civilidade, de assim, um bom trato com as pessoas e tudo mais. Mas não é, lamentavelmente, o que acontece. Você tem a escravidão. Isso é uma maneira, é um tipo de escravidão. O indivíduo ficar preso lá com muitas condições de trabalho que não são as mais adequadas, muitas vezes, em muitos locais, salário deficiente. E o risco da demissão, né? Risco de demissão, pressão de toda hora. Pressão psicológica. E a pressão psicológica perversa, maldosa, que o indivíduo tem que muitas vezes engolir aquilo, porque não pode se contrapor muitas vezes ao seu superior. Ele tem que engolir aquilo quieto, mas aquilo tem consequências danosas para ele. É um indivíduo que vai para a depressão, é um indivíduo que, ele citou a Suécia aí, que é um país que tem um índice elevado de suicídio, muitas vezes por esta razão. Ele não citou o Japão, que é onde tem um índice maior de suicídio, por causa da competição, a competição que é um assédio. A competição do jeito tem que ser melhor que o outro, porque a empresa, seja ela pública ou privada, cobra dele uma posição assim, de liderança, vamos dizer, de competição diária, 24 horas do dia, aquela pressão em cima desse indivíduo. Nós não temos esse hábito ainda, mas é bom que essas leis existam e são realmente muito procedentes nesse momento para proibir coisas desse tipo. Para a gente poder viver uma sociedade justa, correta, livre de qualquer preconceito e que a pessoa realmente se sinta em condições de viver com dignidade. Os senhores acreditam que a sociedade perfeita... É o inciso terceiro do artigo 1º, que trata da dignidade da pessoa humana. Esse é o ponto principal de partida. Mais adiante, nós temos o artigo 5º, que diz o seguinte no inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a prática do assédio moral, ela sempre existiu. E aí, nós temos mais adiante aqui, que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, que a pessoa não esteja sofrendo uma tortura lá no seu local de trabalho. Mas também o legislador constituinte diz o seguinte: nem a tratamento desumano ou degradante. Faz parte aqui do contexto do assédio moral. E lá no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Então tudo isso foi compilado por nós nessa proposta para tipificar a conduta. Porque já que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei, então essa prática existia, o comportamento existia, mas não havia uma previsão legal para que a pessoa pudesse ter a conduta tipificada numa lei e que prescrevesse sanção. Eu sou defensor da teoria de Hans Kelsen. Hans Kelsen diz o seguinte: lei, para que haja realmente o seu cumprimento, tem que prescrever alguma sanção. Sem sanção, a lei não é cumprida. A saúde mental nossa e a saúde física nossa, e o lazer, e o lado social, que é isso que a gente acaba também fazendo este equilíbrio. É uma coisa interessante,
Porque a lei, ela tem também um caráter educativo e preventivo. Porque a existência da lei, com certeza, fará com que os superiores hierárquicos repensem suas condutas ao longo de anos. Então, esse caráter protetivo em relação ao servidor público, ao agente público, e o superior hierárquico, do ponto de vista educativo, terá um efeito muito grande. Porque é muito comum no serviço público desvio de função, muito comum. É muito comum, infelizmente, às vezes, o servidor ser levado a cometer uma conduta, às vezes até ilegal, por pressão da chefia imediata. Isolamento. O isolamento. Então, e ao mesmo tempo, a moderna gestão pública tem instituído mecanismos de estímulo a bons resultados através das chamadas avaliações de desempenho. Então, a avaliação de desempenho é um bom mecanismo, mas tem que ser dosado com a lei do assédio moral, para que o próprio mecanismo de avaliação de desempenho não seja um instrumento de assédio moral. Então, eu acho que nós estamos aqui equilibrando, por um lado, aprovando, reforçando as iniciativas de planos de cargos e salários, de promoção e progressão, por desempenho, melhorando o serviço público. É importante todo mundo saber que o nosso objetivo é melhorar o serviço público, melhorar o desempenho da gestão pública. Agora, incorporando o servidor, não tornando o servidor um escravo do trabalho, e tendo uma organização racional, para que não tenha o protecionismo, a politicagem, né, o mais igual do que o outro, ou aquela discriminação mais cruel, que é a discriminação muitas vezes por cor, por raça, por credo religioso, até por novamente, André, está previsto nos direitos e garantias fundamentais, né? Então qualquer ato atentatório a cor, a sexo, a idade, né, também viola direitos e garantias fundamentais. Então é muito bom que as pessoas tenham essa compreensão. A lei complementar 116, agora datada de 11 de janeiro, né, que foi sancionada pelo governador, ela teve como suporte principal direitos e garantias fundamentais já previstos no artigo 5 da Constituição da República. Então é uma sintonia. E isso acontece, essa forma que foi descrita pelo André. Tanto é que no artigo 3º da lei, a gente tentou compilar aqui o que considera, né, até para que a partir daí você pudesse ter um rol de condutas tipificadas e lá na frente prescrever sanção, buscar a punição. Ok, a gente vai para um rápido intervalo aqui. Depois do intervalo, a inveja e a perversão no ambiente de trabalho. Voltamos já. Segundo bloco da Assembleia Debate. Há vários projetos sobre assédio ou coação moral tramitando no Congresso em Brasília. Eles falam de tipificação como crime, de considerar a prática acidente de trabalho, propõem multa a empresas e indenização a vítimas. Já aprovada sobre o assunto, temos a lei que veda empréstimos do BNDES a empresas que tenham prática de assédio moral. Vamos agora entender melhor como acontece o assédio. Atos repetitivos contra a dignidade e direitos da pessoa e que afetam a saúde física ou mental, ou ainda comprometem a carreira da vítima. O medo e a inveja são o combustível do assédio moral. Então ele está com medo daquela pessoa competente, ele está com inveja daquela pessoa que está se destacando. O assédio moral, além de ser oculto, faz com que a pessoa introjete o discurso do agressor. Seria como a gente vê aqueles absurdos, né, do estuprador falar que a mulher que o provocou com sua roupa, ou seja, quer transformar a vítima em agressora. No assédio moral, a mesma coisa. A vítima, ela começa a perceber, será que eu estou errada? O que será que eu fiz? Acho que eu sou incompetente mesmo. E essas pessoas acabam perdendo a capacidade laborativa. Aconteceu um caso aqui em Belo Horizonte, envolvendo um jornal, em que o assediador teve várias denúncias no sindicato, no caso era o Sindicato de Jornalistas, e
foi tentada uma mediação com a empresa, uma mediação na Superintendência Regional do Trabalho, até chegar ao Ministério Público do Trabalho. Quando chegou ao Ministério Público do Trabalho, a primeira coisa que fez foi demitir essa pessoa. Nós entendemos que muitas vezes o assediador, por causa dessa cultura da empresa, ele também precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico. Tem que ser feito um trabalho para que essa organização que criou essa pessoa, que criou o assédio moral, seja responsabilidade e que mude essa cultura. Vamos esclarecer, então, o que está previsto na lei de punição, na verdade, para esse assediador. Bom, nós colocamos aqui antes que é bom que se deixe claro, essa lei, a competência do legislador estadual é de abranger os poderes do Estado, né? Então ela serve a todo o serviço público estadual, legislativo, executivo, Ministério Público, Judiciário. Só para esclarecer, a gente está falando de duas leis. Tem a legislação federal, que trata de todo, tanto o serviço público porque as propostas que tramitam no Congresso, elas conseguem abranger tanto o setor público e o setor privado. Elas vão tipificar condutas e prescrever sanções para as duas partes. Aqui no Estado, a competência nossa, como legislador estadual, é de apenas trazer isso no âmbito do serviço público, que também são dos trabalhadores. Essa lei, para ter uma efetividade, ela também tem que ser apropriada pelas organizações coletivas, porque uma forma de vencer o medo é exatamente a partir do momento que coletivamente há uma defesa do seu cumprimento. Aí não é simplesmente um funcionário com problema com a chefia superior, é uma prática que pode ser inclusive estimulada em determinada instituição, ser combatida coletivamente. Porque muitas vezes as chefias intermediárias podem também estar sujeitas a pressões superiores. Então, por isso que eu considero que a participação sindical é fundamental. Porque se for uma conduta generalizada, né, uma imposição de rumo da instituição, seja ela o judiciário, o legislativo, o executivo, aí você tem também um mecanismo coletivo de fazer o debate, né? E uma outra coisa importante, é pela abrangência aqui da TV Assembleia. Nada impede que no âmbito local, municipal, as prefeituras, os sindicatos, os servidores públicos também, façam esse debate no seu município. Porque muitas vezes o assédio moral nos pequenos e médios municípios é muito grande. Quantas vezes um servidor público é obrigado a prestar serviço até na casa do seu superior hierárquico? Isso é muito comum. Então, é importante também que essa difusão da lei ocorra no plano local. As pessoas se sentem à vontade para buscar o judiciário? Quer dizer, é uma questão complicada porque o emprego está ameaçado, o judiciário às vezes demora um pouco. Existe alguma proteção? Ele acaba completando as colocações da Bernadette, então. Porque a associação, a entidade de classe, ela tem legitimidade, né, ativa para poder denunciar e para requerer judicialmente, ou administrativamente, ou criminalmente, em defesa do seu associado. Então essa legitimidade, né, a lei, ela, nesse caso que ele pode sofrer com a possibilidade, a preocupação de ser demitido, entra a figura do sindicato, da associação de classe, que ela tem legitimidade para defender um associado ou em toda a sua coletividade. Então ela pode ir lá e fazer a denúncia da empresa. Não, porque está acontecendo a prática de assédio moral, ou se ela é uma prática já institucionalizada para efeito de buscar produção, de metas, de bater metas, né? Certamente, ou no nosso caso, o setor público, como disse aqui o André, a avaliação de desempenho é uma forma de você equilibrar na balança até que ponto o gerente, o administrador, o diretor pode cobrar essa avaliação de desempenho, desde que ela não constitua o assédio moral, porque senão ele será acionado. E aí o sindicato tem condições, a Constituição já tem essa previsão constitucional da legitimidade, que nós chamamos de legitimidade ativa, para figurar no polo do processo em defesa do seu associado. Ok, mas a lei, né, deputado Sargento Rodrigues, prevê comissões de conciliação entre associações e dirigentes, no caso de situações mais coletivas, e, como disse o psicólogo, prevê também tratamento, acompanhamento psicológico para o sujeito passivo
ou quem é assediado é assediador. Então, a lei nesse sentido... A punição pode ter, mas tem que ter também uma consequência positiva, que seria educar a pessoa, fazer um tratamento para que ela não corra nessa... Eu vou aproveitar que a gente está falando da lei estadual aqui, e a lei que trata do assunto e vale para o serviço público em Minas, recebeu veto parcial do governador, o que acabou deixando militares fora da proteção legal deles do Estado. Grande vitória para o serviço público e um mecanismo de defesa. Mais uma lei que ele poderá, inclusive, utilizar na sua defesa e também judicialmente para promover uma ação judicial. Essa lei é bem-vinda, porque essa lei ela contempla, antes de mais nada, um respeito, né, não só ao servidor público, mas ao cidadão comum, que necessita de uma administração pública com pessoas equilibradas, com pessoas preparadas e principalmente respeitadas. Deputado Sargento Rodrigues, o senhor foi relator do Código de Ética e Disciplina dos Militares. O senhor Coronel Antônio Carvalho Pereira, agora recentemente, né, agora no início deste ano, ele determinou que cerca de 30 soldados, casos e sargentos, aqui, bem próximo da Assembleia, a cerca de 10 quilômetros aqui na região leste da capital, praticasse um verdadeiro assédio moral, ou seja, desvio de função, tirar eles da rua para abrir valas, para passar tubos, né, de canos de água. E eu trouxe as imagens. É algo muito forte. Então isso afeta o quê? É um tratamento humilhante, é degradante, ele é policial militar concursado. Nós temos um caso aqui, outro mais horripilante, da prática não só do assédio moral, de sexual, de superiorar dentro da instituição, lá no município de Iturema, no Triângulo Mineiro, né, com a esposa de um subordinado. Então nós temos isso dentro da caserna. Nós não podemos, e não seria eu a pessoa, eu diria assim, irresponsável a tal ponto de trazer determinada matéria que pudesse ruir aquilo que nós temos de basilar na instituição, que é a hierarquia e disciplina. Não pode ser confundido o que é hierarquia e disciplina com violação de direitos e garantias fundamentais. Portanto, esse foi o nosso encaminhamento plenário, e por mais que o governo queira bater nessa tecla, não encontra ressonância. Nós estamos aqui tratando da dignidade da pessoa humana. E dignidade da pessoa humana são normas de aplicação imediata, portanto, era cabível dentro do ordenamento. Agora, com um detalhe ainda, Bolsonaro, na época quem fez a emenda foi o deputado Rafael de Andrada, o servidor público está aqui na Assembleia, o policial militar, o bombeiro militar. O fato de ter legislação específica estadual, desde quando uma lei específica estadual pode sobrepor direitos e garantias fundamentais? Quer dizer, não tem, qualquer um, por mais leigo que seja no direito constitucional, no direito administrativo, ele vai entender. Se o legislador separou isso aqui de forma especial, né, como eu disse aqui, e o próprio Moscone rapidamente captou, está no artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. Então, quando ferir a dignidade da pessoa humana, cessa-se qualquer outro ordenamento jurídico. Aplica. E eu quero deixar aqui, Moscone, um lembrete para os nossos colegas policiais e bombeiros militares que ficaram alijados com o veto. No momento que isso acontecer na caserna e ele for ao judiciário, vai acontecer com o que aconteceu com a lei que trata da jornada especial de trabalho para quem tem filho com necessidade especial. Por várias vezes, o comando da Polícia Militar negou a redução da jornada para o policial e o bombeiro militar com filho com necessidade especial. E o próprio Tribunal de Justiça Militar decidiu reiteradas vezes que, em que pese a lei falar que não aplicava os militares, aplicava. E se valendo de qual? De qual instrumento jurídico? Primeiro, direitos e garantias fundamentais, a dignidade da pessoa humana, valendo dos tratados internacionais, o Tratado de Costa Rica, e valendo ainda do Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo: reduz a jornada da policial e do bombeiro militar. Porque mais essa lei é aplicada no civil. Não, mas nós estamos tratando da dignidade da pessoa humana. Então aplica. O próprio Tribunal de Justiça Militar. Então, na verdade, a lei não... Ela vai acabar sendo aplicada quando o policial e o bombeiro militar for ao judiciário. Então ela vai acabar sendo aplicada. É uma questão de tempo e que à medida que eles forem acionando, né, o judiciário. Caso, por exemplo, deste episódio que aconteceu agora, recente, em que o coronel desviou da função pública, cometendo aqui um assédio moral, e determinou que ele batesse picareta e enxadão, cavando uma vala no quartel, tirando ele da atividade fim, foi uma prática flagrante
do chamado assédio moral. Mas eu entendo, André. O que eu... Quer dizer, então a Constituição, como eu estou dizendo, ela dá guarida para todas essas questões que nós estamos tratando aqui, na verdade? Ela dá guarida sem nenhuma dor aqui, ó. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém. Independente da função, da sua atividade. Está lá. Construção da sociedade livre, justiça, promoção do bem de todos. Não é sujeito de deveres e direitos? Né? É lógico. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Então a Constituição, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. É isso aí, quase, que está colocando. Todos são iguais perante a lei. Eu acho que está bem, ela cobre. Mas eu quero dizer que no aspecto da formalidade, porque na Constituição aí diz lá, a atividade militar, ela será feita a legislação própria nos estados. Eu até coloco aqui, deputado André, deputado César Rodrigues, essa questão, se não caberia vamos dizer, uma lei, vamos dizer assim, específica para essa questão. Quer dizer, eu entendo assim, a Constituição dá guarida a qualquer problema que possa existir, ainda que a lei, que ainda com relação ao veto aqui. Mas eu faço essa indagação, porque muitas vezes eu acho que o veto se deve a uma questão da formalidade, porque dentro aqui da Constituição que especifica que a atividade está sujeita à legislação estadual. Mas uma boa forma também de buscar superar esse impasse na própria lei aprovada, prevê que a administração pública tomará medidas preventivas para combater o assédio moral, com a participação de entidades representativas. Porque esse é o outro aspecto da lei. A lei, como eu disse no início do programa, ela tem um caráter também de formar uma consciência no serviço público de que o assédio moral é prejudicial para o servidor, para a instituição e para o cidadão. Então você pode também, no meio militar, criar programas, discussões, debates, no sentido de evitar esse assédio moral, ou de compatibilizar uma organização hierárquica, rígida, com disciplina, com respeito à condição humana. Então, esse aspecto da lei a gente tem que cobrar também do poder público medidas de promoção pedagógicas. Porque é bom, isso que é bom deixar claro, essa lei busca, no fim último, respeito ao servidor, mas o bom atendimento ao cidadão. Porque o cidadão não é bem atendido. Se o trabalhador está com a saúde debilitada, se está estressado, se está nervoso, se está infeliz, se está insatisfeito, se está tendo muita licença médica, como qualquer outro cidadão em qualquer setor de trabalho. Se ele está assim, ele não presta um bom serviço, seja no setor público ou privado. De alguma forma, essa lei, apesar de tratar do serviço público, os senhores acreditam que ela também sirva como espelho para a iniciativa privada no Estado? Sim, porque o juiz, ao decidir sobre, ao tomar decisões judiciais na hora de resolver o processo, ele primeiro se baseia na lei. Na ausência, na lacuna de lei, ele vai por analogia ou pelo costume. É assim que diz o Código Civil brasileiro. Então, por analogia, ele tem uma lei que define aqui o que é assédio moral no âmbito do serviço público. E está tratando com pessoas. Então ele pode, de certa forma, buscar a analogia desta lei. Mas aqui o Código Civil já disse aqui, ó, aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, isso está no Código Civil. Está no artigo 186 do Código Civil. Ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Está lá essa previsão do Código Civil. Não está no Código Civil, está no nosso Código. Ela serve de embasamento para ele ir ao judiciário buscar. Ela serve para que ele vá. Além disso, nós temos aqui no parágrafo 6 do artigo 37, da responsabilidade do servidor público. Nós estamos tratando do 37, nós estamos falando da administração pública. Mas acima disso aqui, além disso, e muito anterior ao artigo 186, que é que normalmente se baseia para buscar essas ações, nós temos o artigo 3º do Código Civil, que diz que o juiz poderá decidir, ele vai decidir pela lei, na ausência de lei, por analogia, pelos costumes. Então, se ele tem uma lei que ele pode fazer analogia a ela, essa lei ela vai acabar servindo sim de embasamento. E aí, obviamente, em vários momentos do Código Civil, nós vamos encontrar
respaldo legal para a aplicação. Eu imagino que a própria Justiça do Trabalho, também até em função desse debate que está crescendo, e o deputado Mosconi até havia notado aqui, é o debate do bullying já nas escolas, sobre as crianças, é do assédio moral no ambiente de trabalho. O Brasil, a sociedade vão avançando, e essa é uma temática que a Justiça do Trabalho vai começar também a criar, inclusive jurisprudências que vão ter validade para o conjunto dos servidores, dos trabalhadores, né, tanto da iniciativa privada quanto do segmento público. Nós aqui podemos fazer a nossa parte no setor público, é o que fizemos. Queria aproveitar então e pedir as considerações finais para o deputado Carlos Mosconi primeiro, por favor. Bom, primeiro, satisfação estar aqui, aprendendo aqui com os dois, porque eles são mestres aqui na questão. Eu acho que a lei é um avanço realmente. Eu acho até que a discussão que foi muito procedente trazida aqui à tona aqui a respeito dos militares, vamos precisar encontrar uma solução para essa questão. Acho que é um problema realmente que ficou aí. Tem o veto, mas isso não encerra a discussão aqui na casa. E acho que realmente eu quero valorizar aqui o que foi feito na Constituição, que não deixou essa questão de lado, e entender que essa é uma questão de bom senso, de boa educação, que o Brasil, nós saímos de um processo de autoritarismo, da revolução, e talvez isso tenha sido, talvez não, com certeza isso foi praticado, vamos dizer, a exaustão aí, mas não é o nosso hábito, não é o nosso costume, é o costume do país. Então eu creio que com leis como essa, trazendo aqui, suscitando uma discussão como a gente está fazendo aqui, e essa discussão é para a sociedade inteira, sem dúvida alguma, isso trará uma grande contribuição para resolver, ou para tentar encaminhar soluções para a questão tão grave, tão importante como essa. Ok, deputado Sargento Rodrigues, por favor, suas considerações. Eu quero primeiro cumprimentar e agradecer ao Mosconi e ao André Quintão pelo debate produtivo, um debate, eu diria, desprovido de vaidades. Isso é muito importante quando a gente faz esse debate. Os deputados muito equilibrados e centrados, de forma muito tranquila, tratando esse debate. Dizer que isso que o Mosconi colocou aqui um debate sincero, em que pese a interpretação, eu diria, muito mais preocupada com o mérito da questão. Na verdade, o governo se preocupou com o mérito porque sofreu pressão do comando da Polícia Militar. Nós sabemos disso porque nós tivemos tratativa com eles. É cultural, né? Inclusive essa cultura da caserna ela é objeto de monografia no meu curso de Direito. Nós apresentamos recentemente tratando desse assunto, né? É difícil você romper essa cultura, mas, como dizia a doutora Ana Clara Vitor da Paixão, né? Os quartéis não são ilhas, e quartéis são órgãos de administração direta do nosso Estado, portanto estão submetidos ao ordenamento jurídico. Então isso é necessário que as pessoas tenham essa clareza, e eu acredito muito. Daqui a pouco nós estaremos alterando a Lei 14.310 de 2002, cuja lei eu tive a grata satisfação de ter sido relator, que foi o Código de Ética e Disciplinas Militares. E aí sim, nós vamos trazer para dentro dessa lei a prática também do assédio moral. Certamente daqui a pouco deve ser aportado aqui algum projeto tratando de alguma alteração, e nós podemos estar inserindo. Mas, por si só, ali é um grande avanço no serviço público e vai ter reflexo no setor privado. Deputado André Quintão, suas considerações finais. Eu também parabenizar os deputados, né? O deputado Mosconi, constituinte de 88, o deputado Sargento Rodrigues, que foi principal articulador na aprovação dessa lei, que tive a honra de ser convidado para ser coautor. Dizer que nós temos desafios. O primeiro deles é fazer a lei ser cumprida. E a lei ser cumprida não é simplesmente punir quem comete o assédio moral, é desenvolver formas e mecanismos de prevenir, de impedir, de criar no serviço público mineiro a cultura do trabalho com respeito, com dignidade, com mais leveza. E, por fim, a sugestão para os municípios. O assédio moral é generalizado também no serviço público municipal. É importante que as organizações sindicais de cada município tomem conhecimento da lei estadual, aplique também nas câmaras municipais esse debate, para que em cada município nós tenhamos respeito ao servidor público e também respeito
ao cidadão. E cuidar também do assédio salarial. É importante também que o servidor seja valorizado com bons salários, porque essa leveza no trabalho, além do respeito, depende também da panela cheia no fim do mês. Muito obrigado. Esse assunto é bom, hein, deputado? Ela tem que no fim do dia. Só no fim do mês. Nosso programa termina aqui. Eu queria agradecer muito a presença do deputado Carlos Mosconi, deputado Sargento Rodrigues e deputado André Quintal. Entre em contato com a gente pelo e-mail do Assembleia de Debate. Entre em contato com a gente através do e-mail do Assembleia Debate e confira na internet os horários de reprise neste programa. Até a semana que vem.